154. Regressor Instruction. Capítulo 805. O último. 38. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Você está se divertindo? Como eu não faria? A vida é longa demais. É por isso que precisamos de uma história assim. Sempre digo isso, mas seu trabalho é excepcional demais. Só quero expressar minha gratidão por terem me entretido nos últimos dias. O que você acha? Quer uma taça de vinho? Obrigado, Belial. Parece que isso corrompeu perfeitamente. Porque ele teve problemas desde o começo. Ser capaz de trazer isso à tona também é um talento. Não existe nenhum ser humano no mundo que possa se afastar completamente da escuridão, trazendo à tona a escuridão da mente humana, escondendo-a dentro de si e estimulando desejos corruptos. Não é esse o caminho que nós, demônios, deveríamos seguir? Pode parecer nada, mas sua língua astuta e repugnante tem um truque que desperta a escuridão. Você tem talento para cutucar uma pequena lacuna e estimulá-la. Quanto mais brilhante é, melhor ele se envolve com a escuridão. Até agora. Já vi muita porcaria até agora, mas você é bem pior. Você é uma pessoa incrível. O suficiente para me deixar sem palavras. Diretor Bell, isso é um elogio? Ou um insulto? Posso tirar à tona os desejos mais sombrios deles porque eu realmente brilho. Foi ele. Humano nojento. Não, você é um demônio nojento. Parecia haver um motivo pelo qual Belial era quem respondia a minha alma e magia entre tantos demônios. Então, o que você vai fazer agora? Não sei. Ainda não decidi. Gostaria de preparar um palco maravilhoso, já que ficou assim. Ainda assim, há muitas variáveis. É mesmo. Variáveis. Ok. Variáveis. Depois de sacudir a luz prateada que mostrava hostilidade a Belial, tomei um gole do vinho novamente. Você está pensando no que acontece depois? Sim. Ainda não é perfeito, mas é algo assim. Ele assentiu como se entendesse. Não expliquei nada, mas senti que ele concordava comigo. Talvez ele achasse certo usar o que eu havia começado direito. Bem, eu não me esforcei muito, mas ainda assim, foi muito trabalho. Então ele provavelmente achou que era justo ver se valia a pena como um quebra-cabeça. Não podia negar que consegui um cartão bastante utilizável. Emocionalmente, independentemente de ser um enigma ou não, eu queria matá-lo de uma única surra, mas, racionalmente falando, era melhor dar um papel a ele. Achei que poderia usar ele mais do que esperava inicialmente. O contratado demoníaco? Não, o próprio demônio. Embora isso pudesse ser um pouco demais, era difícil ignorar a imagem que veio à mente. Acho que consigo dar conta de verdade. O motivo de Gia estar trabalhando minimizando o contato comigo era para evitar os olhos de Lúcifer. No entanto, também era para coletar suas conquistas. Assumindo que ela soubesse qual era meu contrato com Lúcifer, a justificativa de suas ações era ainda mais evidente. Ela acha que precisa de divindade. Claro, o que ela estava coletando não era fé, mas um nutriente de medo e terror. No entanto, considerando que também poderia ser convertido em pontos, cheguei a uma resposta simples. Eu estava reunindo divindade porque cheguei à mesma conclusão que ela. Seguro. A divindade era um seguro. Seguro que pode trazer de volta qualquer situação possível a estaca zero. A possibilidade do vilão que Song Soo Kyung mostrou me incomodou sem motivo. Aliás, se algo acontecer com meu corpo mortal, algo aconteceria comigo também? Não. Quando você volta ao mundo atual, nada teria mudado. Seu coração. Poço. Se você deixar fora por muito tempo, algo pode acontecer, mas você vai trazer de volta mesmo assim, certo? Mesmo que você retorne ao seu corpo mortal insignificante, seu personagem permanecerá o mesmo. Embora um pouco diferente, não existe um exemplo adequado. Olha só esses insetos brilhantes. Enquanto eu desviava o olhar silenciosamente, pude ver as luzes azuis e marrons confortando a luz prateada. Vi eles parando o inseto prateado que tomou sua decisão e tentou se levantar novamente. Eu entendi o que Belial quis dizer. Acho que sei do que você está falando. Meu corpo. O corpo é só o corpo. O que você precisa para descer a esse mundo não é a ressurreição do seu corpo, mas o valor que você precisa pagar. Eu sei disso. Mas. Sim. Não. Nada. Acho que sei o que você está pensando. Você é rápido demais, Diretor Bell.
Já estava divertido o suficiente até agora, mas os olhos dele pareciam esperar que fosse ainda mais engraçado no futuro, e senti que ele queria que eu seguisse com o plano. Que legal! Também acho um plano legal. Parece divertido também. O storyboard foi desenhado na minha cabeça. O demônio que liderou o fenômeno anormal que ocorria por todo o continente, um enganador que enganou todos os humanos e negou a luz existente, um vilão que se enganou para corromper a luz. Song Soo King. Só de imaginar a cena em que o grande demônio, suficiente para fazer até os seus parecerem anjos, tirou os olhos do filho da luz e fez o continente tremer de terror foi suficiente para me fazer estremecer. Só com isso as massas cairiam no desespero. Seria bom se nossa Gie pudesse se juntar a nós. Se aquela mulher estivesse apenas sendo teimosa, talvez tivesse feito um bode expiatório para morrer com tudo no lugar, mas havia chance de que não fosse. Talvez ela soubesse sobre o vilão Song. Como ela era mais sensível a informações do que qualquer um, talvez estivesse esperando que eu fosse. Que estou incriminando ele. Gostei do fato de poder acumular muitos pontos como resultado. Talvez eu conseguisse uma quantidade parecida com o incidente do 27º corpo. Naturalmente, Kim Sung e os Filhos da Luz jogaram pedras nele. O que devo preparar então? O diretor Bill está muito animado. Vou ligar para o Lemur. Não, você não precisa ligar para ela agora. Você está preocupado? Não só grande vingança. Você também está buscando uma história maravilhosa. Não entendo por que você está hesitante sobre qual é a melhor opção dada para obter resultados. Pode até superar a divindade que Benignor e eu tínhamos na época da invocação do 27º corpo. Não, acho que certamente vai. Diferente daquela época, quando investimos muito, agora não precisamos investir nada. Não gosto do jogo dos números, mas se eu converter. O diretor Bill está animado demais. Honestamente, ele não parecia interessado em quanto poderíamos conseguir ou quanto lucro teríamos em isso. Achei que o motivo de lhe ter trazido esses dados era para me convencer. Parecia que ele não queria perder o entretenimento que não via há um tempo. É a primeira vez que o vejo tão animado assim. Ele fez aquela cara quando corrompeu o filho da luz. Naquela época, ele não era humanoide, e eu não conseguia ler suas expressões direito, mas achei que provavelmente sabia. Se for o você atual, você vai ter uma ideia de quanto vai ser. Já fiz sim. O motivo de você hesitar é pela possibilidade de algo acontecer com seu corpo mortal. Posso? Não. Não é. Há um problema com a relutância fisiológica, mas já que você disse que nada de errado aconteceria. Se conseguíssemos tanto lucro assim, meus olhos não seriam problema. Agora vamos conseguir atender a todos os orçamentos em questão. E a quantia que Benignor e eu vamos conseguir será enorme. Até o Deus do pôr do sol teria lucro. Isso é todo meu. Praticamente todos são meus. Era verdade que havia muitas coisas que eu poderia fazer. Além do seguro que poderia ser utilizado em uma situação decisiva, foi possível concluir a restauração e modernização do continente. Você não gosta de esperar, né? Você quer fazer isso agora. Não. Não é tanto tempo assim, então esperar não é problema. Tomei mais um gole do vinho. Como se quisesse se sentir sofisticado, ouvi a música antiquada que Belial tocou antes. Ao me virar silenciosamente, pude vê-lo virar a cabeça também, e foram os rangers que apareceram na tela. Havia um assassino que eu achava o melhor do continente, e todos os outros rangers estavam classificados entre os mais altos. A forma como eles se moviam, derretendo nas sombras, era rápida, até para mim. Eles eram treinados profissionalmente apenas para missões de infiltração, afinal. Provavelmente já simularam isso várias vezes. Os caras entraram na Guilda Azul com mínimos sinais manuais. Também queria acreditar que aqueles desgraçados fariam algo, mas, claro, nada aconteceria. A guilda já sabia que haviam invadido. Você vê a Guilda Azul como um fácil de derrotar. A adorável regressora, a gerente Kim Myong e Xue Jin estavam em uma reunião, e pareciam cansados, já que aquilo estava acontecendo a noite toda. Eu não achava que os funcionários regulares da guilda poderiam detê-los, mas... Quem está de plantão hoje? Vendo alguém caindo entre os patrulheiros do céu, puxando suas espadas gêmeas, não tive escolha a não ser assentir. Park Lian. Os rangers inimigos foram dispersos instantaneamente devido à situação repentina. Ela cortou duas gargantas no instante. O cara que parecia ter boas habilidades tentou esfaqueá-la com sua adaga, mas ela se recostou e desviou do ataque.
Ele nem conseguiu gritar enquanto seus braços e pernas foram cortados. Parecia que essas medidas foram tomadas para evitar que eles se matassem, mas pude ver a expressão de Park Lian desmoronar ao ver o cara derretendo num instante. Maldição. A maldição de derreter em caso de incapacidade provavelmente havia sido dada antes do início da missão. Como se pensasse o mesmo, aparentemente decidiu que precisava encontrar outro caminho. Vi ela imediatamente se escondendo nas sombras com a espada sacada novamente. Na verdade, eu me perguntei se seria possível lidar com eles apenas com Park Lian, mas o objetivo dos invasores não era entrar em batalha ou assassinar membros da guilda. Era para encontrar meu corpo. Julgando que haveria poucas oportunidades, exceto na primeira tentativa, mas patrulheiros invadiam constantemente pelas outras entradas. Eles enviaram poder demais para atacar uma única casa de guilda. O alvo deles ser a Guilda Azul poderia ser motivo suficiente para enviarem tantas pessoas, mas, mesmo com isso em mente, há muitos, de fato. Eles se prepararam bem. Alguns dos caras foram lançados com estrondo de um lugar não muito longe, e Eulaeon, que apareceu na sala, não teve tempo de vestir sua armadura e participou da batalha com um martelo, mas ela não consegue pegá-los. Os Rangers não tentariam lutar contra ela. Mesmo sendo muitos, nenhum assassino queria matar tanques de alta resistência. Embora grandes e pequenos confrontos já estivessem acontecendo, a batalha em si foi muito unilateral, me impedindo de comentar. Ainda assim, como era uma unidade composta pelos Rangers de mais alta patente do continente, conseguiram chegar onde o corpo foi colocado. Certo. O problema começou ali. Que? Quem são vocês? Quem é você? Estou perguntando. Quem você é? Jungayan podia ser vista roendo as unhas. Regressor Instruction capítulo 806, o último, 39. Senti que ela tinha se tornado uma mestre de masmorra por algum motivo. Porra. Quando pensei nos rangers invasores como aventureiros que vieram atacar a masmorra, comecei a pensar que aquele lugar realmente era comum. Provavelmente seria de grau mítico também. Definindo a base da Guilda Azul dessa forma, ela definitivamente seria classificada como uma masmorra de grau mítico. Sinceramente, achei que não seria um erro se estivesse classificado acima disso. Todos os membros da guilda eram aventureiros decentes no continente. Como os membros seniores do Blue tinham poderes tão irreais, houve casos em que aqueles que entraram desde então foram subvalorizados. Na verdade, não era exagero dizer que Qin Shang Ryu e Oaeon também eram os maiores aventureiros do continente. Até mesmo os Alpes Calouros haviam se tornado uma aventureira que podia ser considerada excelente em qualquer lugar, pelo modo como derrotava os assassinos como ratos. Claro, os novos membros da guilda não eram de verdade. Os nomeados também precisavam ter poder digno para que nossa casa fosse rotulada como uma masmorra de nível mítico. Nesse sentido, Park Deokegu seria adequado como chefe do primeiro andar. O truque de trazer um colega se você não conseguir derrotá-lo a tempo combinaria com ele. Kinri e Ankimo apareceriam juntas. Como esperado, o trio se reuniu e resolveu a situação. Ankimo restaurou a força física de Park Deokegu, e Kinri ficou encarregada de causar dano. Eu não achava que eles conseguiriam romper esses ataques mesmo se viessem como um grupo, não, como uma unidade de clã ou guilda. Além de serem pessoalmente próximos, o efeito de sinergia de quando eles se uniram nunca poderia ser ignorado. Eles não só cobriam as fraquezas um do outro, como também a qualidade da sincronização era única. O chefe do segundo andar. Embora ela não estivesse lá, achei que o chefe do segundo andar deveria ser a Xuejin. Suas conquistas e impacto não eram suficientes para chamá-la de extraordinária, mas ainda assim era uma das humanas que ultrapassavam seus limites. Ela certamente estava em um nível suficiente para ser chamada de transcendental. Eu podia contar nos dedos aqueles que poderiam capturar Xuejin equipados com seu animal de estimação e itens. Ela será mais difícil de lidar do que eles pensam. Havia um motivo para existir uma unidade militar chamada cavalaria. Se houvesse um ambiente onde ela pudesse correr livremente, a armadura e o escudo deles não importariam. Ela destruiria todos eles. O chefe final era Qin Sung, o adorável regressor que não precisava ser revelado. Honestamente, não havia necessidade de explicação em primeiro lugar, então ele estava fora da discussão. Se uma masmorra azul existisse, ela teria uma reputação por um motivo ou outro. Eles não só decidiriam que era impossível atacar, como também precisavam investir dinheiro e mão de obra para atacar em nível nacional. Não,
Continental. Era isso que estavam fazendo agora. No entanto, o motivo pelo qual essa masmorra realmente ficou notória foi a presença de um chefe oculto, como aquele que eu estava assistindo agora. Ela é assustadora demais. Um chefe escondido que só podia ser encontrado ao entrar na oficina de alquimia, encontrar Ansur ou invadir a câmara corporal do Filho da Luz. Você é realmente assustador. Mesmo que eu estivesse na posição de aventureira, nunca gostaria de encontrá-la. Se os invasores soubessem do chefe da masmorra chamado Jungayan, eles nem teriam tentado entrar em primeiro lugar. Você não achou que seria realmente possível atacar, né? Sem exagero, a existência de Jungayan não era diferente de um desastre para todos os invasores. O rosto da nossa chefe oculta, olhando para os caras que roubaram os tesouros da masmorra com a cabeça baixa pela metade, era especialmente assustador. Depois de um tempo, eu não sabia se eles perceberam o azar que estava chegando, mas comecei a ver uma leveza inesperada em seus rostos. Aqueles desgraçados não são sãos. Eles pareciam relaxados, considerando que tinham conhecido o chefe escondido, e claro, eu entendia por que estavam assim. Jungayan era um mago. Mesmo que ela tivesse um poder mágico transcendental ou uma magia que eu não conseguiria descrever, suas raízes estavam na bruxaria. Não havia como um mago comum viver de forma independente ou encontrar um grupo de assassinos, e provavelmente eles faziam julgamentos semelhantes. Os assassinos de alto nível provavelmente achavam que tal papel não serviria para nada e que conseguiriam subjugá-la facilmente. A forma como trocaram olhares diante da pergunta dela foi um espetáculo. No momento em que sinalizaram para suprimi-la sem matá-la, eles piaram na opção errada. Eles a desafiaram com todas as forças. Não havia dúvida no rosto do inimigo que agarrou Jungayan por trás. Ele pode estar pensando que poderia derrotar Jungayan e completar o ataque da masmorra azul. Claro, não demorou para ele parecer confuso. Sua adaga não conseguia mais se mover, quase como se tivesse sido presa por algo invisível. Ele tentava resistir ao que o segurava, mas não havia como conseguir. Começando pela mão segurando a adaga, seu corpo derreteu. Porra! Ah! Ah! Af! Ah! 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 Não fazia sentido que aqueles treinados para não gritar soassem assim. Ah! Ah! Eles gritaram tão alto que teria alertado toda a casa da guilda. Em uma situação incompreensível, os rostos dos intrusos começaram a ficar tensos, e o choro soava tão desesperado que até eu ficaria com medo. Eu perguntei. Quem você é? Quem pulou na frente dela também foi jogado no chão. Ah! Ah! Não se sabia como ela fazia isso, mas o corpo dele estava se contorcendo de forma bizarra. Seus ossos estavam dobrados em uma direção estranha, e um som desagradável continuava saindo de seu interior. Eu não sabia como explicar seres humanos sendo transformados em pequenas bolas. Eu não deveria matá-los já que tenho que abrir a cabeça deles. Eu nem preciso capturá-los vivos. Eu nem conseguia entender como o cara que estava amassado como um pedaço de papel ainda estava vivo. Eu podia afirmar que ela realmente queria dissecá-lo. O mesmo valia para os outros. Alguns intrusos estavam correndo para matá-la, mesmo que reconhecessem que algo tinha dado errado, mas não havia como fazerem mal a ela em primeiro lugar. Ela nunca cairia. A cena era tão irreal que eu nem conseguia descrevê-la. Tinha uma cena terrível acontecendo lá dentro que eu nem consigo imaginar na maioria dos filmes de terror ou gore. Achei que tinha coragem para ver isso, mas não ouso continuar olhando para isso. Ah! 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 Me salve. Me ajuda. Salve-me. Ah! Bleag. Blag. Por favor. Por favor. Porra. Ah! Salvar. Salvar. Vocês estão mirando no opa, né? Certo? Ah! Ah! Você veio TT pegar o opa, não foi? Você acha que eu vou deixar? Se você acha que vou deixar você tirá-lo de mim? Nunca. Nunca. Parecia que ela acumulou mais estresse do que eu imaginava. Eu não sabia se ela estava ficando irritada, mas não conseguia tirar a ideia de que ela estava exageradamente irritada. Talvez ela só precisasse de uma justificativa. Ela teria ficado estressada por várias coisas e, pessoalmente, provavelmente achava que estava encurralada. O plano fofo de se tornar um deus mágico e subir ao céu estava a caminho, mas o progresso em si era lento, e acima de tudo, não poder me encontrar diretamente teria sido um grande desagrado da parte dela. Aqueles desgraçados mexeram com alguém que não deveriam. A sorte dos apostadores era cruel demais.
Era como se Ayan estivesse perdendo a razão aos poucos e, como sempre, senti que ela estava em delírios constantes. Ela estava ficando muito irritada, o que dificultava para ela fazer julgamentos normais. Eu nunca vou deixar você levá-lo. Ele é meu. Ele é meu. Quem é você? E por que você está tentando levá-lo? Por que diabos você está fazendo isso? Por quê? Por que você continua me atormentando? Por quê? Por quê? Como se quisesse usar as próprias mãos para terminá-los, ela puxou uma adaga. Mas eu não sabia por que ela tinha um. E é perigoso. É perigoso. É uma situação perigosa. O que é perigoso? Não é perigoso de jeito nenhum. Você é o mais perigoso. Quem? Quem está mirando nele? Por que você não está deixando ele sozinho? Por que você continua tentando tirá-lo daqui? Af, estou ansioso. Estou tão ansiosa. Eu já estava tendo dificuldades. Estou muito ansiosa. Por que você está ansioso? Não fique. Não fique ansioso. Ansora, onde e o que você está fazendo? Corra para o lado dela rápido. Eu estava curioso sobre o que Ansora, que mantinha um sistema de vigilância 24 horas, estava fazendo. Isso é um absurdo. Você não deveria sabotar meus planos com esse salário. Eu não te paguei para isso. Logo a vi chegando apressada, incapaz de esquecer seu dever. Como ela ficaria perplexa quando Jungayan desapareceu de repente enquanto trabalhavam juntos. Ela parecia achar que estava em apuros. Por favor. Por favor. Oh, Deus. Oh, Deus. Ela era uma bruxa negra. Então eu não sabia por que ela procurava um Deus, mas isso mostrava o quão desesperada ela estava. Ela provavelmente achava que algo estava chegando. Ela talvez conseguisse pará-la até certo ponto, mas não tinha confiança suficiente para lidar com Jungayan enquanto estivesse completamente fora de si. Por que você está me atormentando? Mesmo no meio disso, Jungayan estava perdendo a razão em tempo real. Ansoran chegou na hora certa. Jungayan. Jungayan. Onde você está? Jungayan. Sora. É você? Af. Jungayan. Sora. Você está ferido. Ela olhou para a paisagem ao redor e fez uma expressão relutante, mas parecia feliz por ter encontrado Jungayan. Sora. Sim. Estou aqui. Estou aqui. Ela abraçou Ansora com força, com o corpo coberto de sangue. Acho que estão tentando tirar o Opa daqui. O que eu devo fazer? O que devo fazer? Ele está ainda lá, né? Vai ficar tudo bem, mas você precisa se acalmar. Nada aconteceu ainda. Você não está sozinho, tá bom? Você tem os outros membros da guilda e eu. Vamos descobrir o que aconteceu primeiro. Fique aqui. Vou tentar contatar outros membros da guilda. Ok. Acho que estão quase prontos. Ela. Parece que eles também entraram em contato com o mestre da guilda. Sungopa também. Sim. Parece que o mestre da guilda também está vindo aqui com pressa, então pode ficar tranquilo. Parque Delkegu também está a caminho. Nada vai acontecer. Acho que tudo já foi resolvido. Lian. Lian. Ah. Sim. Não Lian. Recebi uma ligação dizendo que a senhorita Park Lian está interrogando os assassinos capturados. Os resultados devem nos mostrar por que eles miravam o vice-mestre da guilda e por que invadiram a guilda azul. Você deveria dar boa noite ao vice-mestre da guilda e fazer uma pausa. Tome banho também, tá? Tome um banho quente e aproveite. Eu quero estar aqui. Ah, sim. Então devemos ficar aqui até o mestre da guilda chegar? Sim. Fiquei com medo que você desaparecesse de repente. Tem certeza que está bem? Sim. Estou bem. E eu estou bem agora. Ah, tenho que abrir a cabeça deles. Descanse um pouco. Você pode fazer isso amanhã. Já é tarde da noite. Acho melhor fazer uma pausa hoje. Ok. Então, vamos fazer isso juntos amanhã? Ah, sim. Acho que isso provavelmente será impossível. Eu queria entrar na brincadeira do que Belial queria fazer, e também queria causar algo grande, mas não acho que seja um plano possível. Por mais que eu usasse a cabeça, não achava que eles conseguiriam atacar essa masmorra. Acho que não é possível. Haverá, de algum jeito. Kim Sung estava voltados para a casa da guilda. Acho que não é possível. Ele tinha uma expressão que parecia traída pelo mundo. Regressor Instruction capítulo 807, o último, 40. Acho que ele chegou, Jungayan. Que tal deixar o campo para o mestre da guilda e fazer uma pausa? Você não dorme direito há alguns dias. Ah,
Ok. Você também deveria dar boa noite ao vice-mestre da guilda. Sim. Tenho que lançar magias de novo primeiro. E espera um minuto, Sora. Sim. Sem pressa. Eu vou. Achei que a situação estava melhor do lado do Jungaian. O que eu faço com Yunsung? Ao entrar em casa, vejo Jungaian olhando para mim de cima. Claro, nada aconteceu com meu corpo antigo. Era tratado para prevenir a corrupção desde o início, e na verdade, não era facilmente corrompido mesmo sem esse tipo de tratamento mágico. Não parecia quente, mas também não parecia rígido ou duro. Minha pele provavelmente era macia. À primeira vista, parecia vivo porque vários feitiços ainda estavam sendo mantidos. Apesar de ter sido informada de que Kim Un-sung e Park Deok-gu viriam, ela lançou feitiços várias vezes porque ainda estava se sentindo inquieta. Depois de aplicar várias maldições e feitiços, vi ela acariciando silenciosamente minhas bochechas. Depois de olhar um pouco, ela me beijou baixinho, e eu a vi rindo sem motivo. Ela está um pouco estranha como sempre, mas ela parecia saudável, pelo menos. Pensei se era certo dizer que era saudável, mas os sedativos administrados com urgência pareciam funcionar. Vê-la em um estado estável que antes era impossível de alcançar. Me senti estranho por estar ansioso agora. Sim. Surauni. O mestre da guilda está sendo informado da situação. Realmente? Sim. A situação dos danos está sendo compilada, mas na verdade, não houve danos reais. Vendo que não há destruição no armazém da guilda ou em outros lugares, podemos julgar que os inimigos miravam no vice-mestre da guilda. É o pior. Jungaian provavelmente vai sair logo. Informe a situação para Yunsung. Quando terminar, entre em contato comigo. Sim, Sura Uni. S. Sura. Estou aqui. Então. Por favor, Senhora Parklian. Que? Obrigada pelo seu esforço, Senhora Parklian. Ah. Sim. Sim. Senhora Sora. Já terminou o que faz, Jungaian? Sim. Agora há pouco. Ah. Não é nada. Acabei de receber um relatório dela. Vamos. Ela realmente estava mentalmente saudável porque tomou um sedativo eficaz. Parecia que ela estava atravessando uma fina tábua de gelo ou viajando por uma única corda, mas era aceitável supor que, enquanto Ansura segurava firme, havia pouca chance de Jungaian causar os mesmos problemas de antes. Claro, eu não sabia como as coisas dariam errado. Considerando que havia um risco para a própria Ana, ainda era cedo demais para baixar a guarda, mas é significativo. Quando lembrei que não houve acidentes graves mesmo depois que eu morreu, julguei que as chances de Jungaian tomar decisões extremas eram pequenas. Pelo contrário, Kim Un-sung era o problema. Sinais de perigo inundavam continuamente meu caminho através do manual de instruções do regressor. A saúde mental de Kim Un-sung estava à beira do colapso. Eu ficaria grato se Xuejin pudesse seguir as regras de Ansura, mas nem isso era possível. Ao virar olhar silenciosamente, vi o rosto rígido de Kim Un-sung. Ele parecia sério enquanto conversava com Park Deok-gu e Wang Jeongyeon. Bem, é óbvio que eles estavam mirando no Yungnin. E mesmo. É suspeito que não haja danos a outras instalações. Não sei por que estão mirando nele, mas Jeongyeon disse que Yungnin agora tem algum valor. Não é nada estranho, considerando que seu corpo possui grande poder divino, mas uma situação maluca como essa. Nunca pensei que isso aconteceria. Não sei quem são esses malucos que pensaram em fazer isso. Mesmo após o interrogatório, nada foi revelado, e parece que receberam o pedido indiretamente. Falou com cuidado. Existe a possibilidade de ser do mercado negro. Quer dizer, sim, mestre da guilda. Acho que já vi um dos que invadiram. Se minha memória está clara, provavelmente foi o mercado negro da República. Preciso aprofundar mais nisso, mas há algum motivo para mirarem no corpo dele. Sobre isso, estou cauteloso ao dizer isso, mas se eles buscam ganho financeiro ou o poder que reside no mestre da vice-guilda, lá, não haverá outro meio de conseguir isso além do mercado negro. Ela olhou para Kim Un-sung, cuja pele estava ficando mais escura. Parecia que ele estava suprimindo a força-raiva que crescia de dentro. Na verdade, entendi que ele sentia que o mundo o traía. Ele realmente vai parar de confiar em humanos. Sério, de quem Yun-sung vai depender se isso continuar assim. O mundo é demais. Dessa vez foi longe demais. Venha ler em nosso site Unxia World City. Obrigado. Eu poderia afirmar que, se essa situação durasse um pouco mais,
Ele desconfiaria e duvidaria de todos. Talvez ele achasse que não havia nada que valesse a pena salvar além de mim. Ele foi o herói que salvou o continente carregando à força o fardo insuportável, mas não precisava fazer isso independentemente da própria vontade. Ele precisava de fazer isso pelo senso de responsabilidade, pelos pedidos e pelas aspirações da pessoa mais importante para ele. O continente, a humanidade que ele salvou, tratava o corpo daquele indivíduo como um item e tentava trocá-lo no mercado negro. Não consigo imaginar o quão grande traição ele se sentiria. Ele poderia estar tão angustiado que iria rir. O filho da luz precisava ser sacrificado só para proteger tais pessoas? Será que Keong precisava morrer por causa deles? Eu tinha certeza de que ele estaria constantemente questionando se realmente teria que passar por tempos tão dolorosos para salvar esse lixo. Como esperado, ele parecia desanimado. Enquanto reprimia sua raiva, parecia sentir uma terrível desilusão em relação aos espíritos malignos e aos humanos do continente. Não está relacionado à anomalia que está acontecendo no continente agora. Vou ter que investigar isso também, mas acho que as chances são pequenas. Não seria melhor assumir que eles conhecem bem a situação do continente? O fato de isso ter acontecido quando o mestre da guilda estava ausente. Eles são treinados sistematicamente demais para dizer que é uma ação tomada pelo mercado negro. A possibilidade de grandes corporações estarem envolvidas no nível metropolitano não pode ser ignorada. Se a EAN conduzir uma investigação adequada amanhã, provavelmente haveria resultados, mas por enquanto, é difícil tirar conclusões. Temos que ter cuidado. O continente está em uma situação confusa, afinal. Acho melhor entrar na investigação com a EAN amanhã. Seria aceitável. Na verdade, eu queria te pedir isso. Por favor, pode falar. Young-si. A partir do momento, vamos ajustar o nível de segurança da guilda. Eu sabia que você ia dizer isso. Então, sim. Você pode julgar que não há diferença entre estar em estado de guerra. Qualquer pessoa sem permissão é considerado um intruso. Gostaria que você contasse isso aos membros da guilda para que possam matar qualquer um imediatamente. A investigação do mercado negro. Shang Ryu. Sim. Vou contar mais sobre isso na sala de reuniões amanhã. Ok. Obrigado. Então, por que você está me agradecendo? Você não é o único que quer proteger o Ingnin. Foi a Yan quem acabou bloqueando a frente do necrotério. Na verdade, é como se eu nem tivesse feito nada. Enfim, anime-se. Não precisa se culpar. Você nem sempre pode proteger o Ingnin, e é por isso que também devemos ser fortes. Obrigado. De qualquer forma, você deve estar cansado depois de ir tão longe. Tenho que resolver o resto da situação também, então, como você disse, devemos conversar em detalhes amanhã. Ok. Aparentemente percebendo que Kim Un-sung estava ficando agitado, Deokgu deu um tapinha em seu ombro. Se ele ficasse bravo, talvez não tivesse enviado tanto conforto. Por isso, a reação que Kim Un-sung estava demonstrando parecia perigosa. Ah! Depois que Park Deokgu e Wang Jeongyeon desapareceram, ele olhou para o chão rindo de forma autozombeteira. Ele nem tinha lágrimas nos olhos. Uma pupila vazia se destacou. Enquanto os funcionários e membros da guilda cuidavam da situação, ele continuava rindo como se quisesse se insultar. É pouco antes da bomba relógio explodir. Parecia que ele não estava expressando sua raiva de forma agressiva como do Yoon-sung. Ainda assim, ele estava acumulando isso aos poucos. Quando lembrei que esse tipo de coisa era mais assustador do que despejar tais emoções abertamente, fiquei em dúvida de até onde a pequena bola que o vilão Song filmava iria alcançar. Ele deveria ter feito melhor na primeira tentativa. Claro, também achei que ele não se preparou mal. Ele investiu muitos recursos. Se fosse uma operação contra uma enorme guilda comum, eles teriam espaço suficiente para trabalhar. Shuejin, que poderia ser considerado o segundo em comando da guilda, e o chefe final, Kim Sung, não estavam presentes. Os únicos fatores que o vilão Song não considerou foram que a Guilda Azul estava longe do comum e que ele não podia assumir que papéis eram insignificantes contra um bruxo que já havia ultrapassado seus limites. Se ele soubesse que a Aya estava em uma liga alta o suficiente para lutar contra Ira, não teria feito isso. Tudo o que ele provavelmente pensava era que meu corpo seria mantido em um lugar seguro e que nosso mago só poderia usar magia de longo alcance. Apenas um bruxo atravessou o muro no continente. Então era pelo menos compreensível que eles não tivessem informações. No entanto,
O ataque deles à masmorra azul ficou ainda mais difícil devido às bolas lançadas por aqueles desgraçados, aparentemente tentando testá-los. Talvez muitas coisas mudassem a partir de amanhã. A magia de Jungaian no meu corpo também era importante, mas o fato de o nível de segurança ter sido aumentado para um nível semelhante às defesas de guerra criaria muitas diferenças. Nem preciso dizer que eu estava preocupado com a escolha que Kim Il-sung faria. Se ele desconfiasse da humanidade e colocasse os pés em uma opção estranha, meu plano de tomar meu corpo provavelmente viraria pó. Estou tão perto. Eu ainda não tinha mantido totalmente essa ação, mas não foi fácil largá-la, pois ela mostrava possibilidades de voo. Era o mesmo que aconteceu com Rafael. Belial estava vendendo remédios ao meu lado, então não achei que esse julgamento estivesse errado. Acho que preciso animá-lo. Killong. O que eu devo fazer? Que? No mundo. Eu sou. Era para fazer? A forma como ele estava sentado na frente do meu cadáver foi de partir o coração. Nosso Unsung está passando por um momento muito difícil. Ele merece ser feliz em breve. O mundo continua dando trabalho para Unsung. Seriamente. A culpa é do mundo. Eu não sei o que você quer proteger ou o que quer. Nessa situação, eu. Eu já sabia que era um comportamento sem sentido. Killong. Ao contrário do que você pensa, o continente. Os humanos não são limpos. Pode não valer a pena. Eu sei que isso é negar seu sacrifício. Contudo, não sei o que fazer nessa situação. Não sei o que esperar. Você tem que acordar. Um herói não deveria estar fazendo isso. Como Kim Il-sung esperava minha voz, ficou óbvio o que eu tinha a dizer. Originalmente, a verdadeira luz. Não importava o quão difícil fosse, mesmo quando surgiam dúvidas, era para cantar hinos humanos. Nem todos os humanos são maus. Espadachim do Poente. Regressor Instruction capítulo 808, o último, 41. Todo ser humano cresce e valoriza uma pequena bondade no coração. Às vezes escolhem as opções erradas, mas esses erros não falam por suas vidas e almas. Killong. Provavelmente ele não esperava ouvir minha voz. Killong. Apesar de ser só uma voz na cabeça dele, ele olhava para o meu corpo. Eu não sabia se ele estava tentando falar comigo cara a cara, mas provavelmente foi uma resposta natural. Parecia estar com pressa, achando que a conexão seria perdida. Achei que ele refutaria minhas palavras, mas senti que ele focou na minha voz em si, e não no que eu estava dizendo. Claro, não demorou para ele voltar à razão. Não havia como Kim Il-sung não perceber porque eu aparecia assim e conversava com ele. Afinal, ele parecia ter muitas coisas a dizer. Ele estava falando sobre sua insatisfação e dúvidas há pouco, então isso era natural. Parecia estar pensado repetidamente, mas suas primeiras palavras foram: desculpa, Killong. Desculpa. Ver Unsung, que vivia carregando culpa nas costas, não me deixava confortável. Porque há tantas coisas pelas quais você está se sentindo arrependido. Uma frase que parecia conter muito significado. Eu não sabia se ele estava dizendo que foi difícil corresponder às minhas expectativas ou porque ainda não conseguiu me salvar ou por causa do que aconteceu dessa vez, mas ele claramente estava se sentindo culpado. Não é a primeira opção, né? Nem comecei ainda. Você já não está me interrompendo, está? Não acho que o espadachim do pôr do sol tenha feito algo que vale a pena pedir desculpas. Eu sempre, tenho um coração grato a você. Eu sou. Eu realmente quero pedir desculpas. Não precisa se desculpar. No entanto, foi então que o rosto de Kim Il-sung mudou um pouco. O que está acontecendo? O que há de errado com ele? Ele parecia triste e aparentemente distorcido. Eu não sabia por que ele fez aquela expressão de repente. Parecia que a atmosfera havia mudado bastante em relação ao que costumava ser. Aparentemente percebendo que essa conversa duraria bastante tempo, uma ideia diferente surgiu em sua mente. O que o preenchia não era a dúvida. Foi uma convicção, e também a resposta às minhas primeiras palavras. Seus olhos pareciam sem energia. Ele até estava bravo, o que não era do feitio dele. Foi diferente ver Kim Il-sung ficar bravo comigo quando não estava no estado do on. Você sabia. Você sabia, não sabia? Você devia saber. Você está gritando comigo agora. Você sabia que isso ia acontecer, que seu corpo estaria em perigo. Por quê? Por que não me contou? Por que você acabou de assistir isso acontecer? Por que você não pediu ajuda para o Yejin? Você está louco, seu desgraçado.
Por que está descontando isso em mim assim? Por que você deixou isso quieto? Como você ainda pode estar calmo? Como aquele. Depois de passar por isso. Ponto de interrogação, seu desgraçado. Também entendo as frustrações que você está sentindo. Não. Você não entende nada. Você não entende o que estou pensando ou que tipo de frustração estou sentindo. Eu não sou um herói. Não sou tão bom quanto você pensa. Não sou do tipo que consegue perdoar e aceitar tudo tão facilmente. Você disse que a natureza humana é inerentemente boa e que eles devem valorizar a luz em seus corações. Não me interesso por nada disso. Pôr do sol. Por quê? Por que você? Só assistir? Por quê? Quanto tempo você terá que se abandonar para ficar satisfeito? Até quando? Você só pode se satisfazer se sacrificando. É seu corpo. Droga. Já estou cansado disso. Toda vez. Toda vez. Mesmo depois que você morreu. Você não precisa se sacrificar pelos humanos, pelo continente. Tudo bem ser um pouco egoísta. Droga. Você está louco. Sério? Fazia muito tempo que não o via tão agitado, embora achasse que lhe protestaria até certo ponto. Em especial, ele não estava na versão temperamental do Dron. Ele estava em sua forma base, o que tornava tudo tão ridículo que eu nem conseguia falar direito. Uau, eu realmente quero descer. Vamos ver se você consegue dizer essas coisas mesmo depois de eu mostrar meu ferimento no estômago. Foder. Posso garantir que você não vai conseguir dizer uma palavra. Como eu estava tão longe, não podia fingir que estava doente ou com medo, então senti como se minha arma tivesse sido roubada. Parece que o choque que Kim Il-sung sentiu foi maior do que eu esperava. Responda-me. Por favor, me responda. Não vou. Por que você só estava assistindo? Não. Não vou dizer nada. Ki-young. Ki-young. Achei um pouco vergonhoso, mas achei melhor deixá-lo em paz até ele se acalmar. Como esperado, logo pude ver seu rosto atrapalhado. Ki-young. Ki-young. Você trouxe isso para si mesmo. Você precisa ser capaz de criar um ambiente para conversas para que possam conversar. Desculpa, Ki-young. Agora você fez algo para se arrepender desta vez. Realmente. Aposto que Salomão vai levantar minha mão mesmo que julgue. Desculpa. Eu me deixei levar pelo calor do momento. Eu não quis dizer isso. Quando eu disse que não estava interessado, estava mentindo. Não era verdade que eu achava que não deveríamos valorizar a luz nos humanos. Então, Ki-young, não quis dizer isso. Sim. Eu sei o que você está tentando dizer. Eu fiquei tão bravo. Acho que minha língua escorregou num momento de raiva. Acho que pensei em algo que não deveria. Sinto muito se você ficou decepcionado. Desculpa por ter te decepcionado. Eu não estava falando sério. Ele parece estar pensando diferente. Provavelmente achava que a conexão estava quebrada por causa da maldade e desilusão em relação aos seres humanos que sentiu momentaneamente. Isso é plausível. Se ele achava que o caminho pelo qual poderia se conectar com o Santo da Luz exigia um bom coração, não seria errado sentir isso. Ele negava desesperadamente seus próprios pensamentos. Como Kim Il-sung não tinha capacidade de autolavagem cerebral, era como despejar água em uma peneira, mas parecia que ele acreditava que precisava respeitar o bom coração dos humanos mesmo assim. As coisas estavam indo bem, mas senti que era demais forçar a moralidade de Kim Il-sung nessa situação. Ele definitivamente teria dificuldade em tentar fazer algo assim. Ele estava sob muita pressão desde que muitas coisas aconteceram, e a mídia constantemente procurando por ele provavelmente também o irritava. A crise repentina do continente também seria algo indesejado para ele. Como ele tinha um medo mórbido de carregar o fardo sozinho, teria medo de perder a conexão com o único irmão que poderia carregá-lo com ele. Foi um pouco constrangedor dizer isso com a minha boca, mas o motivo pelo qual ele conseguiu aguentar uma batalha com os estrangeiros foi por causa da existência do cara mais brilhante, que sempre iluminava silenciosamente a escuridão do regressor. O cara que sempre se sacrificava como um bobo. Sob essa perspectiva, era aceitável que ele estivesse bravo porque queria proteger meu corpo. Espadachim do pôr do sol. Sim. Sim. Ki-young. Sim. Graças a Deus. Ah. Graças a Deus. Eu não estava falando sério. Por favor, esqueça tudo que eu disse antes. Não é sua culpa. Sim. Sim. Realmente não era culpa dele. Consigo entender por que você estava bravo. Consigo entender perfeitamente por que você se sente desiludido e quer abrir mão da luz da fé nos humanos.
Não estou dizendo para perdoá-los. É porque sei que é apenas sua escolha e vontade. Mas, sim, eu só não quero ver o espadachim do pôr do sol perdendo a humanidade. É minha pequena ganância e desejo. Espero que você possa ser feliz. Quero que você esqueça todas as amarras e dores e viva sua própria vida. Quero ver você jogar fora sua culpa e ficar saudável. Espero que você viva assim. Não quero forçá-lo a carregar esse fardo, mas espero que não desista da fé nos humanos. Quero que saiba que muitas pessoas apoiam o espadachim do poente. Quero que você perceba mais uma vez que muitas pessoas têm fé em você. Quero que você se lembre de que há mais humanos que seguiram o caminho certo do que aqueles que não seguiram. Quero que você se lembre de que os humanos são belos, calorosos e sublimes. Sim. Sim. Eu sei que é difícil. No entanto, se o espadachim do pôr do sol não abandonar a fé na luz. Bom. Uma luz brilhante irradiou com um som magnífico. Tem sido difícil demais para você até agora. Mesmo pensando bem, Yun-Sung estava com muita dor. Pode voltar a ser doloroso. Tenho que dar uma poção para ele por enquanto. Eu estarei com você. O que podia ser visto através da luz calmante era uma espada sagrada brilhando intensamente. Era uma arma que lembrava um pôr do sol vermelho. Assim como Shuejin, parecia ter passado por uma pequena customização, tornando-se uma ótima lâmina até para os meus padrões. Pode-se dizer que é bom o suficiente para carregar como sub, embora eu não soubesse se sua função em si seria insuficiente em comparação com Durendal. Um problema era que era caro. Como eu compenso isso? Sério. Na verdade, foi comprado com a divindade conquistada pelo deus do pôr do sol, mas Kyun-Sung não precisava saber disso. O ato de lançar a espada no chão também consumiu divindade. Kilong. Este. É fácil de entender. Ele se interessava não apenas por grifos, mas também por equipamentos. Ele percebeu à primeira vista que era uma boa espada. Um rosto tenso se destacou. No entanto, não vi hesitação sobre se ele deveria recebê-la ou não. A forma como ele pegou imediatamente, caso desaparecesse, foi um espetáculo. Eu não parecia sentir uma conexão espiritual forte porque não havia sistema de conexão melhor do que o manual de instruções do regressor, mas ele parecia satisfeito. Faz tempo que ele não fica tão animado. Quero que você acredite. Sim. Quero que você acredite nos humanos e na luz que permanece neles. Espero que você receba ajuda de novo e de novo. Espero que você encontre pessoas que possam estar com você e seguir em frente com a força de todos. Se algo estiver te incomodando, gostaria que pensassem juntos. Se houver dificuldades, quero que todos se sintam juntos. Sei que será estranho para você. Mas por favor, lembre-se de que estou com você. Fé. Sim. Eu não vou. Não vou te decepcionar. Ele parecia estar me dizendo que seguiria o que eu dizia a qualquer custo. Ele havia superado o medo dentro de si. Parecia que ele tinha feito um compromisso firme à sua maneira, mas não parecia que ele já tinha notado que a escuridão do continente estava alcançando a escuridão caída. Regressor Instruction capítulo 809, o último, 42. Queria ter 3 corpos. Song Soo-kyung, Kyun-sung e Shuejin estavam me ligando o tempo todo, então não era fácil focar no trabalho. Na verdade, era difícil manter minha mente focada nas vozes que ecoavam na minha cabeça desde o evento de ontem. No caso do Kyun-sung, consegui acalmá-lo um pouco depois de lhe dar a espada sagrada, mas Song Soo-kyung, que estava no caminho errado, e Shuejin, que provavelmente sabia da situação, não conseguiram. Talvez Shuejin também estivesse tão nervoso quanto Kyun-sung. Não surpreendentemente, eu ainda consegui ouvir a voz dela. Achei que precisava explicar um pouco, então fui forçado a parar o que estava fazendo. Vice-mestre da guilda. Vice-mestre da guilda. Vice-mestre da guilda. Ah! Kileone, você consegue ouvir minha voz? Ah! Eu te escuto, Yejin. E aí? Por quê? Por quê? Você ficou em silêncio até agora. Estou te ligando desde ontem. Não, você desconectou de propósito. Não é isso. Eu só estava ocupado. Você tem que me contar o que diabos aconteceu. Você sabe o que aconteceu na guilda? Não, não tem como você não saber. Eu estava muito ocupado. Foi mesmo você quem deu a espada ao mestre da guilda. Eu disse para ele não contar para ninguém. Ele veio direto até mim e contou. É uma espada de Kilong. Ele disse que você pediu ajuda e que você pode ajudar no futuro. Parece que ele julgou que contar para você não faria diferença,
já que você também foi escolhido. Ele está escondendo isso dos outros. Ele faz isso na superfície, envolvendo em um pano branco limpo. Ainda assim, ele trata como se estivesse servindo e adorando. Então rumores começam a surgir. Não sei se ele aplicou poder mágico nela, mas uma luz vermelha está penetrando pelo tecido. Como está a situação da guilda? O clima não está bom. Aya, Jeong-eun e Sora estão investigando no momento, mas ouvi dizer que não encontraram nada, mesmo quando abrem as cabeças dos cativos. Não sei como eles fizeram isso, porém. De qualquer forma, se os magos da guilda não encontrarem um jeito, mesmo que confiemos a missão à Torre Mágica, nada vai mudar. Deixando isso de lado, até ontem, o nível de segurança foi ajustado ao nível mais alto, mas Jun-sung disse que iríamos dar mais um passo naquela manhã. Não, nem pense em fazer perguntas. Você precisa responder minha pergunta primeiro. Está acontecendo algo que eu não sei agora. Bem, você não precisa se preocupar tanto com isso. Não é algo com que você deva se preocupar. Como eu não faria? Assassinos e patrulheiros invadiram a guilda, todos mirando no seu corpo. Você não enviou a lança para mim por esse motivo, enviou. Você deveria focar na tarefa que te dei, que é encontrar o paradeiro de Lei Ji. Por que você se importa tanto com isso, afinal? Você não deveria dizer isso. Você acha que isso faz sentido? Por isso eu não ia dizer nada. Você não disse que a situação lá também é urgente. Você sabe quem fez isso? Que tipo de cara louco fez isso? Mesmo que eu soubesse, não poderia te contar. Temos uma cláusula que afirma que não podemos ter qualquer influência no mundo atual. E eu estou te dizendo desde que as coisas acabaram assim, mas não se preocupe com o meu corpo. Acho que preciso entregar. Você está louco? Não estou brincando. Eu realmente acho que deveria. Não pergunte sobre os detalhes. Pense nisso como a vontade de Deus. Sempre que deuses enviam oráculos, eles são misteriosos e têm espaço para interpretação, não tem? Não posso entrar em detalhes, então é tudo que posso te contar. Tudo o que você precisa fazer é lembrar que algo bom vai sair disso. Como entregar pode criar um resultado positivo. Já te disse que não posso me aprofundar nisso. Você realmente enlouqueceu? O quê? Você está gritando comigo agora? Seu maluco, de verdade. Usando Kim Il-sung como lição, tentei ser consistente com o silêncio, mas o ímpeto de Xuejin era incomum. Se você vai fazer isso, por que enviou a lança? Não vou falar. Seu maluco. Lei Leone, você é um maluco. Depois de desembrulhar o pano que envolvia sua arma, ela pisou nele. Ela era assustadora pra caramba. Eu sabia que não iria quebrar, mas como se isso não bastasse, eu podia vê-la trazendo outra lança e batendo no chão. O que há com você? Isso não é do seu jeito. Se você vai fazer isso, por que você enviou a lança? Se você vai fazer tudo sozinho, por que você fez tanto alarde? Eu também não vou fazer isso. Não vou. Aliás, onde está o DTHP Jin? O que há com você? Isso não combina com você. Nota: DTHP não manchar seu orgulho, maluco. Seu maluco. Faça isso sozinho. Eu não vou fazer isso. Então faça você mesmo. Quer dizer, é isso que você diz para alguém que ficou esperando o dia todo? Você não deveria me dizer algo mais útil. Seu maluco. Seu desgraçado. Ela não estava tentando me testar. Senti que ela estava muito brava, e achei compreensível. Algo aconteceu, e sua lança não respondeu o dia todo. Embora a situação já tivesse sido resolvida, ela ficaria ansiosa, pensando se algo mais tivesse acontecido. Isso a deixava ainda mais irritada porque ela nem conseguia dormir direito. Eu estava preocupado que a lança inquebrável se quebrasse se eu ficasse calado. Eu não sabia se era porque o estresse que se acumulava nela até então tinha explodido, mas ela também parecia um pouco cansada da mudança repentina. Acho que dei informações demais para ela. Não teria importado se eu tivesse agido moderadamente como quando perdi a memória. Eu não sabia se pensava muito na Xuejin como agia. Eu precisava de alguém para cooperar de perto, então escolhi enviar uma lança para Xuejin, mas o jeito dela de pensar era diferente do meu. Num instante, percebi que causei problemas para ela, aos quais ela pode ser sensível. Eu precisava continuar falando por enquanto. Não, pare com isso. Parar o quê? Parar o quê? Calma. Você acha que eu realmente estou fazendo isso para esconder? Me escute primeiro. Eu sei que você nem pretendia me contar. Não tem como eu fazer isso. E mesmo que eu te escute,
Você acha que vou trabalhar em um plano tão ridículo? Garanto que não vou cooperar. Meu corpo vai voltar de qualquer jeito. Só vou entregar por um tempo. Você achou que eu não ia me importar porque sou eu? Ainda é meu. Você sabe que eu me importo com meu corpo mais do que qualquer outra pessoa com o deles. Se você realmente fosse uma pessoa assim, a situação não teria ficado tão complicada desde o começo. Não. Tudo isso faz parte do plano. Não seja louca. Tudo está conectado. Conectado. Não posso realmente te contar os detalhes. De novo, não é que eu não esteja te contando, mas sim que não posso. Se eu fizer algo errado, posso receber uma penalidade, e talvez nem consigamos mais falar assim. A única coisa que posso te dizer é que tudo está conectado e tem significado. Não sei como cheguei aqui, mas esse processo vai me ajudar a chegar a essa conclusão. E como você sabe disso? Leige e provavelmente está ciente dos meus planos. Por isso pedi para você encontrá-la. Sinceramente, não entendo do que você está falando. De qualquer forma, é tudo o que posso te dizer. Não conseguimos expulsar os seres exteriores às minhas próprias custas. É igual àquela época. Sei que é questionável, mas esse plano vai levar a bons resultados. Também quero voltar lá o quanto antes. Não estou mentindo. Eu também quero muito voltar com urgência. Sinceramente, se eu trabalhar um pouco mais devagar, nem vou precisar fazer assim, mas você pode pensar nisso como minha ganância. Tenho que cuidar rapidamente da condição mental do Unsung, Ayan Delkigu, afinal. Fiz outro cartão porque queria mais certeza. Meu corpo vai ter alguma utilidade. Faz parte do que planejei, então você não precisa ficar agitado, nem ansioso. Vou te contar os detalhes depois que eu descer. Não pense que vou só assistir acontecer. Acho que não estamos chegando a lugar nenhum, então vamos terminar essa edição aqui por enquanto. Se a chefe do segundo andar decidir e bloquear o caminho, será mais difícil tomá-la. Claro, isso não aconteceria. Shueijin também tinha que desempenhar seu papel, e eu tinha seguro em caso de emergência. É impossível atacar em primeiro lugar. Era impossível realmente atacar a base da Guilda Azul como uma masmorra. Se algo parecido acontecesse de novo, os monstros e chefes da masmorra saíam correndo dela. Claro, Song Soo-kyun tinha um pensamento parecido. Como a primeira tentativa falhou, ele não teve escolha a não ser um pouco mais cauteloso na segunda. Talvez ele estivesse procurando uma oportunidade. Ji não era a única esperando pela guerra. Mas não é que não existam. É melhor você não menosprezar a Guilda Azul, vice-mestre da guilda. Não acho que eles conseguem levar o corpo em primeiro lugar. Não. Não a guilda, mas Lindell, tanto a Santa Sé quanto o Estado, concordaram em protegê-la. Este é um plano liderado e promovido pelo mestre da guilda. Ele disse que estava buscando ajuda. Ele disse que o poder da Guilda Azul talvez não fosse suficiente e que precisava de pessoas que pudessem ajudar quando uma situação pior surgisse. Tão rápido assim? Tenho certeza que agora é impossível tomar. Não sei quem é o intruso, qual é o propósito dele e o que você está imaginando, mas seria melhor encontrar outro caminho. Embora eu já esperasse que. Isso é excelente. Concordei com as palavras de Belial. Ao virar olhar silenciosamente, pude ver nosso adorável regressor conversando com Oscar, o Papa Abazel e as principais figuras do Estado. Era óbvio porque ele estava em uma reunião com eles. Ele seguiu o oráculo de que falei depois que entreguei a espada sagrada. Sem surpresa, Kim Sung demonstrou uma leve ansiedade. Ele estava duvidoso se seria correto acreditar em humanos além da Guilda Azul, mas resolveu a ansiedade pegando a arma que eu lhe dei. Ele disse que todo mundo deve trabalhar junto. Você quer dizer o cardeal honorário? Não, o filho da luz. Sim, Pope. Ele me pediu para acreditar nos humanos. Ele nos pediu para acreditar na luz que permaneceu neles. Ele me disse para ajudar e buscar ajuda. Ele nos disse para encontrar pessoas que pudessem estar conosco e seguir em frente com toda a nossa força. Entendo. Se algo está nos incomodando, ele pediu para pensarmos em uníssono. Se estamos passando por momentos difíceis, devemos juntar nossas cabeças. Não me é familiar, mas ele disse que vai ficar conosco. Eu não me encaixo em um lugar assim e até me sinto desconfortável, mas gostaria de pedir ajuda a vocês. Espero que o Azul, a Santa Sé e o Estado unam seus poderes para proteger Keelong. O Estado fornecerá força, mestre da Guilda Azul. O mesmo vale para a Santa Sé. Então, a história muda. Era impossível atacar a Masmorra Azul. No entanto,
pode ser possível atacar a masmorra do Estado. Muitas vezes, quanto maior o tamanho de qualquer grupo e mais humanos se reuniam, a diferença certamente vai aumentar. Se o vilão Song não fosse ele perceberia isso. Regressor Instruction capítulo 810, o último, 43. Você não é tão burro assim, é? Tive que julgar que ele havia encontrado o caminho certo. Embora o vilão Song fosse incompetente, ele não era de forma alguma burro. Se ele fosse que não sabia nada desde o começo, não teria sido nomeado membro-chave do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental como era agora. Embora o continente fosse amigável aos aventureiros, nunca era fácil começar do zero e alcançar uma posição tão alta. Ele não só tinha grande senso político, como considerando que havia formado seu poder. Tenho que admitir que ele fez um bom trabalho. Ele era definitivamente competente. Mesmo que ele não tivesse se envolvido na questão do Kim Il-sung, eu não teria julgado que ele valia a pena ser usado pelo menos uma vez. Talvez eu o tivesse contratado como funcionário da guilda, ou, se ele tivesse sorte, poderia tê-lo colocado em um cargo razoavelmente decente. Ele era o tipo de humano que eu poderia chamar de talentoso o suficiente para pensar nisso. Claro, me substituir ou interpretar o Tactic Kim Il-sung era um campo que ele não podia alcançar, mas achei que a resposta às mudanças que estavam acontecendo no continente não foi ruim. Não aconteceu tudo enquanto a Guilda Azul, que mantinha uma política fechada após a morte do Filho da Luz, abriu a porta. Ele anunciou à mídia sobre aqueles que miram o corpo de lei que Yong pediu formalmente ajuda ao setor sagrado e ao Estado. Ele pediu que as guildas grandes e pequenas de Lindell cooperassem, e estava formando um grupo para proteger o Santo da Luz. Algumas pessoas finalmente fizeram barulho sobre se o espadachim do Poente do Sol estava criando uma força privada, mas não havia como a Guilda Azul se importar com isso. As circunstâncias dos assassinos e rangers invadirem a guilda eram muito claras, e todos ficaram em silêncio no vídeo preparado pela Guilda Azul. A partir daí, ele está trabalhando em um acordo ou algo assim. É tão ruim assim. Se fosse o Kim Il-sung de sempre, ele nunca teria feito isso. Acho que disse a coisa certa. Os mestres das guildas dependiam dos vice-mestres das guildas. Era uma situação favorável para Song Soo-kyung, que inventou uma desculpa para contatá-lo de alguma forma. Você realmente cortou alguma pista? Sim. Pode ter certeza de que eu resolvi isso. O comitê tem trabalhado para garantir que não haja evidências de qualquer ligação com esse evento e que até mesmo as menores associações sejam encontradas, caso existam. Como o grupo que enviou o pedido não tem entidade, eles não conseguem nos acompanhar. Obrigado pelo esforço. Você se tornou um completo bastardo demoníaco. Você nem sente culpa. Mais importante. O espadachim do pôr do sol. Sim. Ouvi dizer que ele iria participar. Ele vai chegar em breve, então provavelmente é melhor se preparar. Bom. Isso é realmente uma sorte. Como esperado, ele já estava ansioso por isso. Pareceu um segundo atrasado, mas o fato de lhe agir permaneceu inalterado. Foi uma reação que deve ser vista do ponto de vista do Comitê de Proteção e Gestão. O timing é bom. Não havia como a nova organização deles ficar parada quando todo o continente estaria prestando atenção. Ele estava provando com suas ações que não era tão incompetente assim. Imediatamente após o anúncio oficial do incidente pela Guilda Azul, ele estabeleceu um quartel-general de contramedidas. Ele então reuniu os nomeados e as autoridades do continente após resolver as anomalias que ocorriam ao redor do mundo. Claro, a Guilda Azul estava na primeira lista, e Kim Il-sung e os membros, que estavam prestes a entrar no mundo social, teriam que aceitar suas propostas. Achei apropriado dizer que os interesses deles coincidiram. Ele ajeitou as roupas em uma sala de espera privada após entrar no prédio. Ele olhou para o próprio rosto no espelho, então assentiu e falou: parece que as coisas vão dar certo. Eu nem consegui imaginar que ele realmente viria. Você vai conseguir o que quer. Sim. Eu preciso pegar. Com certeza vou comprar. É hora, Song Soo-kyung. Sim. Eu vou. Ele se preparou bem do seu jeito. Embora eu estivesse um pouco ansiosa, senti que ele estava mantendo a linha direito. Suas roupas eram um pouco simples, mas por enquanto, embora o clima estivesse instável, aquilo era perfeito. Talvez não fosse satisfatório aos olhos da União do Reino ou das potências da República, mas considerando o interesse público, era melhor evitar o esplendor excessivo. A reunião nem sequer servia ao propósito de uma festa em primeiro lugar. A entrada do espadachim do pôr do sol provavelmente mudou muito o rumo da reunião.
Embora eu não tenha gostado do sorriso dele indo lentamente em direção ao local de pouso. Vou conseguir justiça de qualquer jeito. Eu não precisava ficar nervoso. Song Soo-kyung olhava lentamente para o céu. E como esperado, vi Kim Sung, que montou pessoalmente o grifo. Ele não é confiável. À primeira vista, havia tensão no rosto dele quando pousou no comitê com a fera negra que eu não via há muito tempo. Sua expressão era estranha. Ele está nervoso. Imagem. Até Kim Sung teve que aguentar o dia. Por isso, não era irracional parecer assim. Provavelmente era melhor definir como ele um pouco fora do radar e depois querer conversar com outras pessoas de repente. Ele estava em posição de anunciar isso e a vontade de intervir ativamente nos problemas do continente. Mesmo na primeira rodada, ele não estava familiarizado com esse tipo de reunião, deixando tudo para os outros, então sua reação não parecia tão estranha. Mestre da Guilda Azul, obrigado por ter vindo até aqui. Sou Song Soo-kyung, do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Ah, bom te ver de novo. Muito obrigado por me encontrar assim. Eu mesmo vou te guiar. Por aqui. Certo. Ouvi a notícia, espadachim do poente. Ah, sim. Não sei o que dizer. Nenhuma palavra pode confortá-lo, mas gostaria que soubesse que nosso novo Comitê de Proteção e Gestão Continental também está trabalhando arduamente nesse assunto. Achei que o grupo que causou o estranho fenômeno que está ocorrendo atualmente no continente poderia estar envolvido. Pode ser bem diferente da direção que a Guilda Azul está pensando, mas, de muitas formas, senti a necessidade de olhar para o incidente de uma perspectiva totalmente nova. Embora as informações sejam limitadas, também estamos trabalhando para identificar e resolver a gravidade do caso. Depois te conto mais sobre isso. Vamos entrar primeiro. Ok. O primeiro encontro deles, que foi um pouco chocante, parecia ter sido esquecido nas memórias um do outro, e na verdade, Kim Sung não parecia se lembrar muito dele. Era como se ele estivesse tentando tratá-lo amigavelmente depois de perceber que ele era alguém importante. A gerente Kim Yeon, que o acompanhava como atendente, sussurrava para ele, provavelmente recebendo informações sobre Song Soo-kyung mais uma vez. Ela geralmente não aparece nesses eventos. Isso provavelmente era prova de que a guilda também estava prestando atenção em seu novo comportamento. Então, sua viagem foi boa? Sim. Pensando melhor. Acabei de ver seu grifo com meus próprios olhos, que só ouvi falar em histórias. Parece que ele recebeu muito amor. As penas dele são brilhantes e ela parece muito saudável. Seu físico também parece maior que o de outros grifos. Não tenho conseguido prestar atenção nele ultimamente, mas... Sim. Ah, é uma pergunta repentina, mas também estou curioso sobre como eles se acasalam. Na verdade, também me interesso muito por eles. Ouvi dizer que aquele chamado Itipau botou outro ovo recentemente. Ouvi dizer que o acasalamento natural é impossível. Na academia e indústrias relacionadas, eles. Eu não fiz nada de verdade. Eles se davam bem desde o começo. Ele é só. Falando sobre grifos. Quão rápido ele pode voar? A única coisa que ele consegue falar são grifos. Ouvi dizer que você gosta de montar às vezes. Eu também. Pode não ser possível agora, mas... se houver uma chance depois que tudo acabar. Sim. Se tivermos uma chance, seria ótimo também. E ele se envolveu nisso. Talvez eles devessem jantar juntos algum dia. Achei que Sung interpretou dessa forma, mas ainda me perguntei se ele realmente precisava dar uma resposta positiva. Parecia que Kim Sung achava que não havia motivo para afastar o vilão Song. Provavelmente sentia que deveria acreditar primeiro, e não duvidar. Vendo que as guildas de Lindell, o Estado e a Santa Sé não exigiam diretamente cooperação, parecia que ele estava colocando uma emergência. Ele provavelmente achou que não seria benéfico rejeitar o cara que montou uma força-tarefa. Enquanto íamos juntos para a sala de conferências, as conversas constantes deles chamaram minha atenção. Nos fundos, alguns assistentes caminhavam junto com o gerente Kim Yeong. Pude ver que eles acabaram se movendo ao ouvir a voz chamando por eles em frente à porta. Song Soo-kyung, do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, e o mestre da Guilda Azul estão entrando. A porta se abriu imediatamente após esse anúncio. Ele realmente é astuto. Ele queria mostrar ao público a imagem dele aparecendo com Kim Sung. Prazer em conhecê-lo, mestre da Guilda Azul. É uma honra conhecê-lo assim, herói do pôr do sol.
Vejo que você já terminou de cumprimentar Song Soo Kyung. Ah, sim. Está correto. Ouvi falar, mestre da Guilda Azul. Houve um acidente infeliz. Se precisar de ajuda a qualquer momento, entre em contato conosco. Eu sou da República. Sim. Muito prazer. A gerente Kim Yeong estava constantemente sussurrando para Kim Sung. Embora possa ser um pouco rude, parecia que todos estavam tolerando isso até certo ponto. Provavelmente já sabiam que Kim Sung não sabia muito sobre eles. Eles julgaram que Kim Sung era um humano que vivia de lutar. Talvez eu esteja vendo os efeitos colaterais de assumir toda a gestão da guilda para mim. Não consigo ver os que sofreram por causa do Dron e Sung. Parece que todos se aposentaram. Vendo vocês dois juntos, parece que podemos superar qualquer crise no continente. Você sabe, espadachim do pôr do sol? Com licença. Não sei do que você está falando. Quero dizer que Song Soo Kyung é chamado de encarnação do Filho da Luz. Ver vocês dois juntos assim me faz sentir como se estivesse olhando para o passado. Dois novos pilares do continente se reuniram em um só lugar. Realmente. O Filho da Luz também deve estar satisfeito. Ele não ficaria feliz? Deve ser muito reconfortante. Houve um mal-entendido entre vocês dois, mas no fim, vocês se aproximam novamente. O espadachim do pôr do sol provavelmente está surpreso. Olhando para eles, realmente pensei que meu Filho da Luz tinha voltado à vida. Ele não está muito feliz. Mesmo que eu não olhasse para o rosto do Kim Sung, eu já sabia que eles pisaram em uma mina. Naturalmente, eu estava preocupado que a situação pudesse desmoronar. Foi então que Song Soo Kyung falou. Isso foi tão rude. Eu sabia que era necessário, mas... por que ele é tão desprezível? Se você está ofendido, peço desculpas em seu lugar, mestre da Guilda Azul. Ver a língua do demônio começando a falar com Kim Sung, parecia que os juízes estavam distorcidos. Aquele bastardo demoníaco está preparando as fundações de forma sorrateira e desprezível. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.